Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A outra, o Wendel também chegou o avião, chegou o Wendel, e o Wendel, ele chegou falando, gostei muito das declarações dele, né? Um cara mais maduro, um cara pai de família. Ele demorou um pouco mais para chegar. Eu vi até gente criticando, falando assim, cara, mas por que que o Moreira já jogou e o William Gomes já tá lá e o Moreira ainda, e o Wender não chegou? Eu vou dizer para vocês com uma forma muito clara, como eu também sou. Quando você tem família, quando você tem filho, quando você tem uma casa, quando você tem uma estrutura para você mexer, é diferente de você ser um garotão solteirão que pega duas cuecas, pega seu perfume, pega o seu kit de barbear, enche, bota numa mala de mão, mete o pé e viaja para fora. Que deve ter sido muito o que o Moreira fez. Cara que tem outra realidade de vida. O William Gomes, são garotos solteiros, são garotos jovens, vão fazer a vida deles aqui. O William Gomes assinou por 5 anos. Ele vai muito provavelmente já fazer as mudanças dele. Depois dá para vir familiar com o resto das coisas. Vai ser recebido pelo clube. Muito provavelmente vai ser colocado num flat. Vai receber a estrutura. Às vezes fica no clube durante um tempo. Ele vai ter tempo de arrumar a vida dele. No meio do ano, eles têm um intervalo razoável entre uma paralisação de um campeonato até o início do outro. É óbvio que eles não vão fazer tudo isso. Já no caso do Wendel, o cara está assinando com o São Paulo por 3 anos, mais um, com capacidade, possibilidade de renovação por mais um. Tem família, tem tudo. Então, por mais que você se irrite ou você queira que seja para ontem, existe uma questão pessoal do cara também. Então, você pode ver, por exemplo, eu vejo muitas movimentações da família do Thiago Mendes. A esposa dele publicando fotos, não sei o que. A mulher está há dias arrumando a casa dela para poder separar coisas, para poder, de repente, vir para o Brasil ou mudar, chega, seja o São Paulo ou não. Ainda não tem um alinhamento, as coisas vêm avançando, como eu falei para vocês, ainda não está concretizado. Talvez hoje, talvez essa semana, mas ainda não está. Então, eu só vou dizer para vocês o que eu tenho certeza. E neste caso, a mulher tá lá arrumando há dias as malas dela, fica publicando todo dia lá e a torcida fica se engajando em cima da vinda do Thiago Mendes. Mas para vocês entenderem como é que é uma mudança quando você tem uma família grande, quando você tem filhos, quando você tem uma estrutura familiar diferente de você ser um garotão jovem que pega suas coisas, mete o pé. Eu também antes, quando era solteiro, quando fazia minhas coisas, eu tinha lá uma mochila praticamente, uma maleta pequena, carregava tudo nas coisas, a minha vida estava no computador, no telefone celular, em pouquíssimas roupas, e eu ia para qualquer lugar. Se falasse assim, pode mudar agora, você podia mudar agora. Não tinha muito o que fazer. Era diferente, era bem tranquilo com relação a isso. Então eu vi muita gente criticando esse negócio do Wendel. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de bom senso e razoabilidade. O Wendel, esse que chegou, gostei muito das falas dele. Claro que ele pesquisou, ele foi orientado. O cara já chegou metendo um tri mundial, clube da fé, falando muito em Deus. Malandro, experiente, chegou bem, com falas concretas, falas sólidas, falas inteligentes, já mandou o seu recado para a torcida, chegou visivelmente cansado, né? Um voo da Europa, muita mudança, muitas coisas. Teve lá a estrutura do São Paulo também, para poder dar um auxílio para ele, conversou com a imprensa, mas visivelmente o cara estava morto de cansaço, até porque, para quem não sabe, o fuso horário da gente aqui em Portugal são 3 horas a mais, ou seja, ele chegou por volta de 11 e pouca, meia-noite no Brasil, mas já era madrugada, meio de madrugada para quem mora em Portugal. Então, quem está acostumado no outro fuso, o cara já estava no desgaste lá da viagem e no cansaço. Então, chegou, falou, gostei do que ele falou. O Wendel este, que outra polêmica vazia ontem. Ah, que absurdo o Cedric pegar a camisa 6 e o Wendel ficar com a 18. Quem pediu a camisa 18 foi o próprio Wendel. A camisa 6 vagou porque o Wendel não gosta da camisa 6, porque ele normalmente usa a camisa 18 e é uma questão de superstição dele. Escolha dele, opção dele. Ele quis que fosse dessa forma. E aí a camisa 6 vazou, sobrou, ficou vaga, vagou, né? A camisa para o Cedric, e o Cedric acabou escolhendo a camisa 6. Cedric Soares também. Ou melhor, Cedric Soares, né? Parece que tem um acento no nome dele. Eu que tenho conhecidos franceses, sempre chamei de Cedric, mas é Cedric Soares. A gente vai ter que se acostumar com isso. Ele comentou sobre também a vinda para o São Paulo, as perguntas, para variar, uma tenebrosas, terrível, Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Já comentei isso da outra vez na coletiva do Oscar, na coletiva do Enzo. É um show de horrores o nível de perguntas que são feitas em coletiva de imprensa para jogadores que chegam.
é uma coisa inacreditável. Eu vi muita gente comentando isso, acho que está cada vez mais perceptível. Não é possível que o nível das perguntas não consiga ser elevado. Sempre o nível das perguntas seja tão ruim para você poder conversar com os jogadores, poder extrair as coisas que vai falar com a torcida. Eu falar, a gente tem que estar lá próximo, mas as perguntas são sempre as mesmas. As perguntas são sempre focadas em um único assunto, sempre no assunto. Ah, vou fazer uma pergunta aqui para causar, para chegar. O intuito é esse, o intuito não é realmente buscar informação, dar passar as coisas para as pessoas. Juro para vocês, por vezes eu paro para pensar se de repente um dia, talvez, um dia eu tenho muita vontade de buscar alguém que pudesse, que tivesse um MTB, tivesse em São Paulo, trabalhasse. É que não é o foco, e se eu começar a fazer isso, eu vou começar a enxergar o site como negócio, essas coisas que a gente faz. Mas eu tinha muita vontade de ter, sei lá, alguém que tivesse lá, que tivesse junto com a gente para conversar, falar, pelo amor de Deus, representa, faz uma pergunta melhor, um questionamento mais decente. Vamos tentar fugir um pouco da vertente de perguntas que na coletiva do Oscar, teve um cara lá perguntando que mensagem ele mandaria para os imigrantes americanos. Cara, assim, tá bom, o veículo estava lá, quis participar, mas qual o contexto do que o cara fazia? O Oscar nunca foi um cara que morou nos Estados Unidos, não tem, sabe, você percebe que não tinha outra coisa, e sempre as perguntas repetitivas. Enfim, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente se incomoda muito com as perguntas, pergunta de coletiva de técnico, pergunta de coletiva de apresentação de jogador, é um negócio inacreditável. A gente fica naquele looping e não é um negócio construtivo.